Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma conversa. O que é que nós vamos hoje conversar? Vamos conversar um pouco sobre a importância do trabalho. Por que que hoje nós escolhemos esse assunto? Bem, na verdade o dia do trabalho é dia 1º de maio, mas como é também dia de São José, não é? Nós vamos reservar para falar um pouco sobre isso. É uma reflexão bastante importante. Eu queria separar então um pouco da relação também do trabalho, embora estejam unidos, para que a gente possa meditar um pouco sobre ambos os assuntos. Okay? Então, hoje, nós queremos conversar um pouco sobre a importância do trabalho, o significado cristão do trabalho. Porque eu percebo que muitos cristãos não têm uma visão assim correta sobre o trabalho. Né? Muitos veem o trabalho assim como um castigo, o trabalho como uma coisa que a gente tem que se ver livre dele a qualquer custo. Né? Então, a gente quer conversar um pouco sobre isso, ok? Vamos rezar pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria a sua intercessão materna nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos que já estão aí ligados conosco. Francisca, Jacinta, Sandra, Dionísio, muito boa noite. Elizabeth, Andrade, boa noite. Adriana Carvalho, muito boa noite a vocês todos. Então vamos conversar hoje um pouco sobre a importância do trabalho, né, na vida do cristão. Eu tenho meditado muito sobre isso, até escrevi um livro sobre isso, né? O significado cristão do trabalho. Eu gostaria de dizer que São José Maria Escrivá de Balaguer, que fundou o Opus Dei, a prelazia do Opus Dei, ele colocou o trabalho assim como o verdadeiro carisma desta obra dele. Né? O homem se santifica pelo trabalho e o homem também santifica o trabalho. Eu quero, inclusive, aqui usar alguns pensamentos depois de São José Maria Escrivá, para ver quanta coisa bonita ele coloca sobre isso. Bem, mas eu quero começar com o que a igreja nos ensina sobre o trabalho. Né? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 378, ele fala assim, quando ele fala do homem no paraíso criado por Deus, ele fala assim, o sinal da familiaridade com Deus, do homem no paraíso, né? É o fato de Deus o colocar no jardim. O Éden é um jardim, né? Quer dizer, delícias. Né? Lá vive para cultivá-lo e guardá-lo. Gênesis 2,15. Então, veja que coisa importante. Deus colocou o homem no mundo para cultivar e para guardar. Então, aí a gente já vê uma coisa muito importante. O homem foi colocado no mundo, né, para trabalhar nesse mundo, construir esse mundo. Deus não fez nenhuma casa, Deus não fez nenhum automóvel, Deus não fez nenhuma lavoura, não. Ele deu ao homem duas coisas, inteligência e as mãos, para que o homem faça, para que o homem trabalhe. Isso é muito importante. Bem, eu quero dizer que, se você quiser mandar sua pergunta hoje, pode mandar. Hoje aqui eu vou estar também à disposição para responder as perguntas, ok? Muito bem. Então, o Catecismo diz assim que o sinal dessa familiaridade do homem com Deus é exatamente o fato de Deus ter colocado o homem no seu jardim. Então, a terra é vista como um jardim, né? Onde o homem vive para cultivar e guardar. Guardar também é importante, né?
não deixar a terra ser destruída, né? Não deixar a terra ser poluída, não poluir a terra, por exemplo, com agrotóxicos, não poluir o ar, né? Com elementos tóxicos também, né? E não poluir também a água, né? Porque nós todos precisamos de tudo isso. E aqui diz o catecismo, o trabalho não é uma penalidade. É importante isso. Não um castigo o trabalho, né? Mas sim a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Olha que coisa bonita. O trabalho, ensina a igreja, é a colaboração do homem e da mulher, né, para esta criação visível. Então, eu dizia que Deus não fez nada. Ele entregou para o homem a terra, não é? Mas simplesmente o quê? Os rios, as montanhas, os animais dos campos, as matas, as florestas, o mar, a praia, e deu ao homem a inteligência e as mãos. Duas coisas fantásticas. A partir daí, o homem construiu tudo que nós conhecemos. E que coisas maravilhosas o homem fez. Né? Fez a casa para morar, fez jardins maravilhosos, culturas maravilhosas. Né? Fez tudo que nós temos, né? A nossa roupa, o nosso alimento, tudo é fruto do trabalho do homem. Né? Que coisa maravilhosa. Então, o trabalho realmente ele engrandece o homem. E ele engrandece também a Deus. Porque quando o homem trabalha, ele está dando glória a Deus. Né? O nosso catecismo continua dizendo o seguinte, né? Que é toda esta harmonia da justiça original, né? Que Deus colocou para o homem do paraíso, que envolve o trabalho. Eu não sei se você já percebeu quais são as duas primeiras coisas que Deus criou na criação do homem, na criação do mundo. Primeiro, Deus fez o homem e fez a mulher. Claro, depois de ter criado o mundo, naqueles 6 dias, né, que são aí todo o processo da evolução, que demorou aí pelo menos 13 bilhões de anos até chegar, né, na Terra que nós temos hoje. E aí Deus colocou o homem e a mulher. Né? E colocou o trabalho para o homem e para a mulher construir esse mundo. Né? Infelizmente, por causa do pecado, o trabalho se tornou pesaroso. Então Deus disse para Adão, agora Adão, você, por causa do pecado, vai ter que tirar o pão de cada dia do suor do teu rosto. Mas não era para ser assim. Era para o homem trabalhar, normalmente, mas sem esse cansaço que nós temos hoje, sem fadiga, sem essas coisas todas. Mas, veja bem, com o trabalho que Deus manteve para o homem, ele transformou o trabalho num meio de redenção. A igreja ensina isso. O trabalho passou a ser redentor. Quando o Papa Paulo VI visitou a Terra Santa pela primeira vez, em acho que 1964, se não me engano, Paulo VI foi na carpintaria de São José, que fica ali bem ao lado da Basílica em Nazaré, a Basílica da Anunciação. Tem uma igreja ao lado, onde no subsolo dela a gente desce, e segundo a tradição ali era a oficina de São José. Então o Papa Paulo VI, quando esteve ali, ele fez um belo discurso e ele disse uma frase muito interessante. É aqui que nós queremos aprender o sentido redentor do trabalho. O sentido redentor do trabalho. Ou seja, redentor quer dizer salvador, salvífico. O trabalho salva. Né? É interessante que até alguém que não é cristão, né? Confúcio, que era lá do confucionismo chinês, o Confúcio dizia, o trabalho é a sentinela da virtude. Bonita essa frase, né? O trabalho é a sentinela da virtude. O que o sentinela faz? O sentinela, ele vigia, né? Ele toma conta, né? Para que a cidadela não seja assaltada, era o sentinela, né? Então ele fala, o trabalho é a sentinela da virtude. Ele vigia para que as virtudes aconteçam. E não aconteça o quê? Os vícios. Então, a pessoa que trabalha, a gente sabe, ele vive bem. Não é? O trabalho coloca o homem e a mulher no lugar correto. E ele está construindo o mundo.
Eu gosto muito daquela história, se não me engano, pelo que eu li, aconteceu com um presidente americano, não sei se Thomas Jefferson, que ele foi visitar uma grande obra e perguntou para um trabalhador lá, um servente de pedreiro, o que você está fazendo aqui? Ele disse, eu estou aqui carregando esse carrinho de massa, né, para a obra. Aí teve um segundo em que ele perguntou, o que você está fazendo? Eu estou carregando esses tijolos aqui para a obra. Aí teve um terceiro que estava assentando tijolos, ele perguntou, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou construindo uma catedral. Eu estou construindo uma catedral. Eles estavam, olha a diferença. Um estava simplesmente carregando massa, o outro achava que simplesmente estava carregando tijolo, o outro não. O outro não estava simplesmente assentando tijolo, estava construindo uma catedral. Ok? Qual é o sentido que isso tem para nós? Quando você trabalha, não é? Quando você, não sei, faz a comida na sua casa, varre a sua casa, lava a roupa. Ou quando você está lá como professor dando aula, ou você é um cirurgião que opera um doente, não é? Salva uma vida, você não está simplesmente fazendo isso. Você está construindo a criação de Deus, a obra de Deus como um todo. E para nós cristãos, estamos construindo o reino de Deus. Isso é fundamental. Sabe, tem duas passagens que eu gosto de citar muito, quando eu falo palestras sobre trabalho, essas coisas, que está na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. São dois versículos, versículo 17 e versículo 23, que dá uma reflexão muito profunda. O versículo 17 do capítulo 3 da carta aos Colossenses, eu gostaria que depois você retomasse aí, você lê. São Paulo diz assim, tudo o que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele glória a Deus Pai. Olha o que São Paulo diz, tudo o que fizerdes. Ora, tudo o que fizerdes é tudo. É você, qualquer tipo de trabalho que você faça. Né? Pode ser o trabalho na sua casa, pode ser o trabalho profissional, pode ser, né, o trabalho que você faz voluntário para ajudar aí, quem sabe, uma família pobre. Tudo o que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus. Ou seja, faça por causa de Jesus. Esse em nome de Jesus faça para Jesus. E ele fala, dando glória a Deus Pai. Ou seja, quando você faz alguma coisa por Jesus, especialmente quando a coisa é pesada, cansativa, chata, né? Te custa, mas se você fala por ti, Jesus, para ti, Jesus, você está dando glória a Deus Pai, São Paulo fala. Isso é muito significativo, meus irmãos. Isso aí torna a nossa vida sagrada. Uma coisa que nós temos que entender muito bem é que nós não podemos transformar a nossa vida em duas realidades. Quando eu estou na igreja rezando, ou quando eu estou assistindo à missa, ou rezando meu texto, então aí a minha vida é sagrada. Mas quando eu estou trabalhando, não, aí a minha vida é profana. Não, a vida é toda ela sagrada. Tudo o que fizerdes, São Paulo fala, né? Aos Colossenses, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. E ele fala algo parecido também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, São Paulo fala assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça em nome do Senhor Jesus. Impressionante como São Paulo insiste nisso. Ele fala, quer comais, quer bebais, coisa simples, né? Comer, beber, né? E tudo que fizer por palavras ou por obras, ele fala, faça em nome do Senhor Jesus. Ou seja, São Paulo quer que tudo que a gente faça por Jesus, para Jesus. E aos Colossenses ele está dizendo, aí você dá glória a Deus Pai. Bem, e no versículo 23 da mesma carta aos Colossenses, Colossenses 3, 23, ele começa do mesmo jeito que ele começou o versículo 17. No versículo 23 ele fala assim,
tudo o que fizerdes. Começa do mesmo jeito. Ele diz, faça de bom coração. Não para os homens, mas para o Senhor. Certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Ele termina dizendo assim, servi a Cristo Senhor. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra. 2 vezes São Paulo diz, tudo o que fizerdes. Lá no versículo 17 ele diz, faça em nome de Jesus, dando glória ao Pai. No versículo 23 ele fala, tudo o que fizerdes, faça de bom coração. Quer dizer, faça com amor. Santa Teresinha dizia, não são as grandes obras que Deus olha. Deus olha as pequenas obras feitas com amor. O que valoriza uma obra nossa não é o tamanho da obra. Claro que obras grandes são importantes no reino de Deus, mas depende fundamentalmente do amor com que você faz aquele trabalho. Entende? Tudo o que fizerdes, faça de bom coração. Não para os homens. Olha que interessante. Né? Então, eu fico pensando assim, né? Você vai varrer a sua casa. Uma coisa simples, né? Mas se você faz de bom coração, não só para os homens, não só para a sua família, não só para que a sua família tenha um bem-estar, de uma casa limpa, mas se você faz por Deus. São Paulo fala, não para os homens, mas para o Senhor. Né? Ele diz assim, né? Certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Ora, meus irmãos, então São Paulo está dizendo que Deus vai nos retribuir tudo o que a gente fizer, desde que seja feito não para os homens. Não porque se você é trabalhador, você vai receber um salário melhor, ou você vai ser promovido, ou o chefe está te olhando, está fiscalizando. Não. O meu chefe é Jesus. O meu patrão é Jesus. Ok? Então, se eu sou, por exemplo, não sei, um funcionário público que atende, por exemplo, um guichê, às vezes aquele povo, às vezes, que reclama, às vezes mal compreendido, não sei, mas se eu faço aquilo por amor a Jesus, mesmo tolerando as incompreensões, as reclamações, ou a chatice do próprio emprego, às vezes, né? Do próprio trabalho, mas se eu faço por amor a Jesus, de bom coração, com amor, São Paulo fala, certos de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Ora, gente, que recompensa é essa das mãos do Senhor? Jesus disse uma vez, né? Aquele que faz tudo por mim, né? Receberá o cêntuplo. Cêntuplo quer dizer 100 vezes mais. Nesta vida. E na outra, ele diz a vida eterna. Ou seja, é promessa muito grande de Deus. Se a gente trabalha, né, assim, com convicção. Porque a gente pode fazer alguma coisa na vida sempre por 2 motivações. Ou eu faço por conveniência, ou eu faço com convicção. Se eu trabalho por conveniência, eu trabalho para mim, egoisticamente. Eu quero o quê? Descansar o mais cedo possível, eu só penso na minha aposentadoria o mais cedo possível, eu quero mais descansar, né? E enrolo no serviço, mato o serviço, chego atrasado, né? Você trabalha por conveniência. Ou trabalha só para agradar o chefe, para tentar um salário melhor, uma promoção, é uma coisa, é conveniência. Agora, quando você trabalha com convicção, eu estou construindo a catedral, eu estou construindo o reino de Deus. Né? Uma reflexão que eu faço é essa. Já que São Paulo diz que tudo que fizerdes, fazer por amor, não para os homens, mas para o Senhor, não para os homens, mas para o Senhor, eu fico pensando assim. Eu acho que então, quando eu sou professor, eu vou preparar uma aula, vou dar uma aula, eu devo preparar essa aula, dar essa aula como se Jesus fosse assistir essa aula. Você já pensou? Opa, eu vou caprichar nessa aula. Eu não vou dar aquela aula marretada, não.
aquela aula sem preparar, porque Jesus está assistindo. Aí eu estou lavando uma camisa, uma calça do meu marido, né? Não vou lavar essa calça do meu marido, não. Eu vou lavar essa calça como se Jesus fosse vesti-la. Olha, né? Aquela comida que você tem que fazer todo dia, repetitiva, cansativa, né? Não vou fazer essa comida só para a minha família, só para os meus filhos, não. Vou fazer porque Jesus vem comer hoje aqui na minha casa. Sabe, gente, isso muda a vida da gente. Se você é médico, está operando um doente, vai operar um doente, ou vai atender um paciente no seu consultório, ou vai atender um paciente no hospital, como se Jesus fosse aquele paciente. Não é para fazer tudo para o Senhor, não para os homens, São Paulo fala. Você percebeu como é que essa dignidade do trabalho santifica a gente? Por isso que São José Maria Escrivá de Balaguer tomou o trabalho como um ponto fundamental de santificação da pessoa. O trabalho santifica a pessoa, engrandece a pessoa, constrói a pessoa, dá dignidade à pessoa, porque a pessoa ela se vê como um construtor do reino de Deus, junto com um colaborador de Deus. Não simples um mero empregado que trabalha aí, recebe seu salário, gasta seu salário e acabou. Não, entendeu? É importantíssimo. Não é? Eu tenho aqui já uma pergunta da Rosalia, ela pergunta assim, o trabalho dignifica o homem, grande verdade. Mas e quando o homem não tem trabalho? Quando não encontra um meio digno de prover o necessário para os seus? Que sentido Deus quer que encontremos nesses momentos de angústia? Bem, Rosalia, isso tudo que você coloca é verdade. Né? Agora, eu quero colocar o seguinte, o trabalho nosso, claro que o trabalho deve ser aquela condição em que você vai manter sua casa, manter sua família, manter seus filhos. Não tenha dúvida. Infelizmente, o nosso mundo, ferido pelo pecado desde a sua origem, desorganizou toda a vida humana, desorganizou o casamento, desorganizou o mundo do trabalho, as relações humanas. Então, nós temos essa realidade do desemprego, temos essa coisa toda. Né? Como enfrentar isso? Bem, vamos enfrentar da maneira possível. Primeiro de tudo, vamos pedir muito a Deus que nos dê a oportunidade de trabalhar. Né? Claro, nós temos fé. Jesus disse, né, que o Pai sabe daquilo que nós precisamos. Né? Ele cuida dos pássaros do céu, dos lírios dos campos, e vai cuidar de nós também. Né? Ele diz, não se preocupe com a vossa vida. Então vamos colocar isso nas mãos de Deus. Vamos colocar essa preocupação, Senhor, falta o trabalho. Vamos rezar, vamos pedir, vamos buscar esse trabalho. Agora, eu gostaria de colocar também o seguinte, né? Muitas vezes a gente não, enquanto não tem um trabalho remunerado, a gente pode fazer também outros tipos de trabalho. Trabalho em casa, trabalho numa comunidade, na própria igreja, até que Deus provenha um trabalho para a gente. Né? Sabe, meus irmãos, quanta gente precisa de ser ajudada. Sabe, a gente precisa olhar um pouco para trás e ver as pessoas que estão pior do que nós. Olha, eu tenho com um grupo de amigos que nós reunimos, né? E nós temos feito um trabalho em alguns bairros pobres. Nós até criamos um grupo que nós chamamos de Amigos da Caridade. Amigos da Caridade, sempre amigos que querem fazer caridade. Ok? Então, a gente vai nesses bairros, na periferia da cidade, meus irmãos, gente que tem a casa que não tem banheiro, não tem água, não tem esgoto. A gente encontra uma pessoa, às vezes, sozinha, uma mulher abandonada, com 4 filhos. Né? Aí levamos para ela uma cesta básica, alguma coisa assim. E não é uma nem duas, não, são 30, 40. Sabe, então, é uma realidade essa dureza do trabalho, mas, sabe, a gente vê também que tem gente muito pior do que a gente. Eu costumo dizer, né, que Madre Teresa de Calcutá dizia assim, o pobre é profeta. Por quê? Porque o pobre dá cada lição na gente. Cada lição. É impressionante ver. Né?
a realidade da vida dura que vivem, numa miséria, às vezes, impressionante, e não reclama, não xinga, não blasfema, agradece o pouco que você pode fazer por ele. Então, eu vejo aí também, na questão do trabalho, algo que nós precisamos descobrir, meus irmãos. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui que eu constatei, né? Esse tipo de atividade, por exemplo, voluntária, de ajudar famílias pobres, né? Não vá sozinho, não. Junte um grupo. Em grupo tudo é mais fácil, né? A gente levanta um dinheiro, pode comprar as coisas que eles precisam, né? Alimento, remédio, roupa, né? Em grupo é muito mais fácil e a gente fica consolado, confortado de poder tirar um irmão da miséria, pelo menos da miséria mais radical, que é passar fome, que é passar frio, que é não ter um cobertor para se cobrir. É uma dimensão do trabalho. Não é? É o trabalho voluntário, que diante de Deus, não é? A gente não pode esquecer daquilo que Jesus disse, né? Tudo o que você fez ao menor desses pequeninos foi a mim que você fez. Essa é uma outra dimensão do trabalho. E eu gosto de colocar aqui, por exemplo, os aposentados. Né? Muita gente pensa que porque aposentou não tem mais que trabalhar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Entende? A gente tem que parar de trabalhar só quando a gente morrer. Ou quando não tiver mais saúde. Porque o trabalho santifica, o trabalho dignifica, o trabalho ajuda os outros. Sabe quantas pessoas, meus irmãos, saem de uma depressão porque saem de si e vão ajudar alguém? Eu não tenho dúvida que o melhor remédio contra a depressão é você tirar a pessoa de dentro dela e fazer ela olhar para outras coisas. Visitar uma família pobre, visitar um doente, visitar, quem sabe, um preso, entende? E você vê a miséria dos outros, 10 vezes pior do que a sua. Eu conheço uma moça, que contou para mim, isso tem acho que mais de 15 anos. Ela me disse que ela tinha uma depressão tremenda. E ela começou um dia a ir no asilo São Vicente de Paulo, de velhinhos, e levar para os asilos, na bicicletinha dela. Ela fazia um bolo, levava um bolo no asilo, e conversava com os velhinhos, dava banho num velhinho. E ela disse, acabou, Felipe, a minha depressão. E olha, tem mais de 15 anos que essa moça faz isso e continua fazendo isso. E ela disse, hoje faz parte da minha vida, eu não consigo largar disso. Então, a pessoa que é aposentada, que tem condição, às vezes tem um pouco de dinheiro, tem um carro, tem uma coisa, por que não fazer alguma coisa, também algum trabalho que seja voluntário? Se você já trabalhou a sua vida inteira, conseguiu uma aposentadoria, já não precisa trabalhar mais para você, então vamos trabalhar para os outros. Trabalhar na igreja. A igreja precisa de catequistas. As pastorais hoje são enormes. Nós temos pastoral de criança da primeira comunhão, temos pastoral da crisma, tem pastoral de casais, tem pastoral, né, dos presos, tem pastoral dos hospitais, dos doentes, tem pastoral dos drogados. Tem tantas e tantas pastorais hoje. Ora, você que é aposentado, você que, não sei se aposentou como um professor ou como um operário que sabe trabalhar outras coisas, meu irmão, ponha esse talento seu à disposição dos outros. É a beleza do trabalho. Jesus diz, não enterre os seus talentos, pelo amor de Deus. O que é enterrar o talento? É eu pegar todo o potencial que Deus me deu. Não é? Por exemplo, se eu trabalhei a vida inteira numa atividade e não preciso mais trabalhar para ganhar dinheiro, cumprir meus anos de aposentadoria, ótimo. Então eu vou trabalhar, quem sabe, de graça para quem eu possa ajudar. Na igreja, numa obra de caridade, num asilo de velhos, num orfanato de crianças. Né? E aí pode ser qualquer tipo de pessoa. Você se aposentou como um pedreiro, como um marceneiro, como um encanador, como um eletricista. Quantas coisas disso os pobres precisam, a igreja precisa.
Sabe, o trabalho nos santifica, o trabalho nos dá muita alegria. Então, Rosali, é verdade sim que a pessoa que não tem trabalho é uma verdadeira angústia. Então, nós todos temos que trabalhar também para propiciar trabalho para os outros, sabe? Aquele trabalho que você dá para uma pessoa trabalhar na sua casa, mesmo que não possa ser a semana inteira, que você não consegue pagar, mas que você consiga pagar um dia, 2 dias, para uma mãe de família desempregada, ali fazer, não sei, uma faxina, alguém cortar uma grama, alguém, sabe? A gente também tem que ter esse espírito de propiciar o trabalho para os outros, não é? Aquele que é empresário, que pode, na sua empresa, aumentar a quantidade de empregos, opa, é tudo que a doutrina social da igreja pede. A doutrina social da igreja, né, diz o quê? É justo o lucro de uma empresa, desde que esse lucro seja usado não só para o enriquecimento do dono da empresa, mas o lucro para ser usado para aumentar o número de vagas naquela empresa, aumentar, vamos dizer assim, a qualidade de vida dos empregados, entende? Então, tem sentido, né? Esse tipo de lucro seja investido desse jeito aí. Bom, pergunta do Juliano Joaquim. Hoje vivemos numa sociedade do ter, do ser melhor que o outro. Como nós cristãos devemos mostrar o verdadeiro caminho de Jesus no nosso ambiente de trabalho? Olha, uma coisa muito importante, eu gostaria de mostrar este livro, né? Porque eu tenho certeza que muitas dessas perguntas que vão aparecer aqui, eu respondo nesse livro. Esse livro eu chamei de O Sentido Cristão do Trabalho. O Sentido Cristão do Trabalho. Uma reflexão bastante profunda, onde eu coloco aqui muitas reflexões, inclusive de São José Maria, Escrivá de Balag e outras coisas, mostrando todo esse sentido. Né? Eu penso assim, sabe, o Juliano pergunta aqui, mostrar o verdadeiro caminho de Jesus no nosso ambiente de trabalho. Olha, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar, Juliano, Jesus trabalhou 30 anos. Bom, 30, modo de falar, né? Vamos pensar aí que Jesus, com 12 anos de idade, já começava a ajudar São José lá na sua carpintaria. As pessoas perguntavam, mas esse não é o carpinteiro? Esse não é o filho do carpinteiro? Essas duas frases nós encontramos na Bíblia, no Evangelho. Uma em São Mateus e outra em São Marcos. Em São Mateus parece, ele não é o carpinteiro? Que negócio é esse carpinteiro está fazendo milagre agora? As pessoas de Nazaré que se escandalizaram com ele, né? E São Marcos fala, ele não é o filho do carpinteiro? Ou seja, Jesus era um carpinteiro. Trabalhava com seu pai. Até os 30 anos de idade. O que a gente pode entender disso aí? Jesus, o catecismo diz que tudo que Jesus fez na sua vida tem um sentido. E um sentido salvífico. Ou seja, para nos salvar. Então Jesus quer mostrar duas coisas fundamentais. Quando ele vive numa família, até os 30 anos, ele trabalha nessa família até os 30 anos, ele mostra a importância do trabalho. Como o trabalho é importante. Agora, o trabalho, meus irmãos, evidentemente, para ser importante, né? Ele pergunta aqui como Jesus quer. Olha, o trabalho tem que ser honrado. Aquilo que eu falei, quem trabalha não pode se enganar e nem enganar o seu patrão. Não pode. Eu digo com toda a força dessa expressão. O cristão que trabalha mal é um mau cristão. Não é um bom cristão. Que o cristão trabalha bem. São Paulo fala, quem não quiser trabalhar, que não coma. Ele fala aos Tessalonicenses. O preguiçoso, então, não coma, morra de fome. Não é? Mas a dignidade do trabalho exatamente existe quando você trabalha com zelo. Inclusive o trabalho na igreja. Eu gosto de lembrar uma frase do Papa Paulo VI. A mediocridade ofende o Espírito Santo. Olha, meus irmãos, essa frase é pesada. É mais ou menos um eco daquilo que fala o profeta Jeremias, no capítulo 48. Jeremias fala assim, maldito aquele que faz mal feito as obras do Senhor.
É duro, né? Maldito aquele que faz mal feito o seu trabalho do Senhor. O trabalho na igreja, qualquer que seja o trabalho que a gente faz na igreja. E Paulo VI fala que a mediocridade, o que é a mediocridade? É a pessoa que faz as coisas sem zelo, sem capricho, sem competência. Né? Sabe, tem 3 coisas que ferem o trabalho de morte. Né? Negligência, displicência e imperícia. Inclusive essas 3 coisas, a pessoa pode se tornar réu. Os advogados dizem que é motivo da pessoa se tornar um réu, né? Aquele que é imperícia, imprudência e negligência. Negligência. Imagina você, por exemplo, um mecânico, vou dar um exemplo aqui qualquer, um mecânico que vai tirar a roda de um carro, para arrumar o carro, depois recoloca a roda e não aperta direito os parafusos. Ai, ai, ai. Se esse carro a 110 por hora aí, no limite de velocidade, saiu uma roda. Você já pensou? O sujeito pode morrer. Por quê? Por causa da negligência daquele trabalhador que devia ter apertado aquele parafuso e conferido bem. E por negligência, preguiça. Aí está o grande inimigo do trabalho, a preguiça. Não é à toa, meus irmãos, que é um dos pecados capitais. Preguiça. Né? Aí a preguiça fere o trabalho. Eu me lembro que uma vez eu chamei um vidraceiro para colocar uns vidros num vitrô e pedi ao pedreiro que fizesse um andaime ali para o vidraceiro subir com os vidros ali, pregar os vidros lá no vitrô. O que aconteceu? O coitado do vidraceiro, quando subiu no andaime, o andaime despencou com ele. E os vidros caíram todos no chão e quebraram. E o vidraceiro, com muita raiva, olhou para o pedreiro: vocês não estão bons para fazer andaime, não, vocês estão bons para fazer arapuca. O coitado despencou lá de cima, com os vidros tudo quebrando no chão. Porque o cara fez um andaime igual ao nariz dele, como o povo diz, né? Que não suportou nem o peso do vidraceiro. Isso chama-se o quê, gente? Negligência, preguiça. A minha avó dizia assim: o preguiçoso trabalha dobrado. É verdade. O preguiçoso trabalha dobrado. Ele quer fazer o negócio correndo, aí dá errado, sai tudo bagunçado, ele tem que desmanchar, fazer tudo de novo, gasta o dobro do tempo. Por isso que tem um provérbio do povo que diz: a pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga. A gente não pode correr no trabalho, não pode parar, mas não precisa correr desesperado. Faz dentro, devagar e sempre. Eu tenho isso como lema de vida. Às vezes a pessoa pergunta para mim: professor, como é que o senhor consegue escrever tanto livro, professor? Ainda faz programas na Canção Nova, ainda viaja para pregar retiro. Eu digo: não sei. A única coisa que eu sei é que eu não perco tempo. Eu ando devagar e sempre. Eu faço uma viagem de 3 horas de carro, estou lendo um livro. Eu faço uma viagem de 10 horas de avião, estou escrevendo um livro. Eu estou na minha casa sozinho aqui, estou fazendo alguma coisa. Devagar e sempre. Trabalhando sempre devagar. Paro para descansar, né? Vou lá no meu quintalzinho, moro as plantas lá de vez em quando, volto, tomo um cafezinho, volto para o computador, devagar. Agora, não perder tempo. Sabe, gente, o trabalho está ligado a isso também, ao tempo. O tempo é o grande presente que Deus nos deu. Por isso que a gente fala presente. Tem passado e tem futuro. O que é o presente? É o tempo que eu tenho, que está à minha disposição para eu fazer alguma coisa. Matar o tempo, meus irmãos, é matar a vida. Então, o trabalho tem que ser essa coisa contínua, devagar e sempre, né? Fazendo para Deus, fazendo por Jesus, dando glória a Deus. Amanda Linhares: como posso levar Jesus no trabalho se ninguém quer escutar? Amanda, eu acho que a primeira forma da gente levar Jesus no trabalho, sabe como é que é? Pelo exemplo. Pelo exemplo.
Sabe, eu fui professor universitário 40 anos. E é difícil você ficar falando de Deus. Eu era professor de física, de matemática. Eu, nas entrelinhas, né, eu falava de Deus. Mas uma coisa eu procurava fazer. O que era? Chegava na hora. Bem vestido, barba feita, roupa limpa, o meu jaleco arrumadinho. Entrava na aula, preparava bem minha aula, dava uma aula bem dada, tirava a dúvida dos alunos. Eu era amigo dos alunos. A minha sala, depois que eu terminava lá, eu era professor universitário, tinha a minha sala estava aberta para os alunos, tirava todas as dúvidas dos alunos. Sabe, eu levava a minha... Desculpa eu estar falando de mim, mas eu fazia isso. Não é mentira, não. Eu levava o meu magistério como um sacerdócio. Você sabe o que aconteceu? Os alunos me transformaram em diretor da faculdade. Quando eu tinha 28 anos de idade. Bateram na minha casa, tinha que eleger um diretor da faculdade. Professor, nós queremos que seja o senhor. Eu digo, mas por quê? Eu estou fazendo aí meu doutorado. Por quê, professor? Porque o senhor nos compreende. Então, eu não precisa falar de Deus. Deu exemplo. Exemplo de honestidade, de pontualidade, de amor. As pessoas vão descobrir algo mais em você. Vão chegar em Deus. Entendeu? Agora, se a gente tem a oportunidade de falar de Deus, eu falava. Quando eu dava aula de física, por exemplo, mecânica espacial, a beleza, né? Como é que um homem sai de um foguete aqui na Terra, desce lá na Lua, né? Eu mostrando todas as equações matemáticas da física, como é que acontecia tudo aquilo. Eu dizia, quem é a gente que construiu toda essa beleza? Alguém está por trás disso, né? Sabe? Jogava essa sementinha aí. Não é? Eu me lembro da história de São Francisco. São Francisco um dia chamou o irmão Leão. Ô, irmão Leão, vamos pregar. E os dois foram para o mercado, lá de Assis. E São Francisco conversou com o outro, abraçou um, e ajudou o outro a carregar um não sei o quê, e abaixou aqui, e ajudou uma mulher a carregar um, e voltaram. O irmão Leão perguntou, ué, irmão Francisco, o senhor não disse que era para a gente pregar? O senhor não pregou nada? Ele disse, como, irmão Leão? Como não pregamos nada? Pregamos o tempo todo, ele falou. O que nós fizemos no meio desse povo, vou abraçar esse povo, vou ajudar esse povo, foi a pregação de hoje. Talvez não tenha falado de Jesus para aquele povo. Então, eu vejo isso, sabe? A gente pode, Amanda, primeiro pelo exemplo, sabe? A pior coisa que tem na evangelização é o contra-testemunho. É você querer pregar uma coisa que você não faz. Isso detona. As pessoas, o Papa Paulo VI dizia assim, as pessoas estão cansadas de discurso, as pessoas querem exemplos. Tá? Esse é um caminho bom. Daniel Flávia, nosso sofrimento aqui é o que falta para completar o sacrifício de Cristo. É verdade. Tem alguma passagem da Bíblia que fale disso, professor? Opa! O Daniel, Colossenses 1:24. Em Colossenses 1:24, São Paulo fala assim, completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Ou seja, a igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. A cabeça sofreu a paixão. Agora, o corpo também sofre essa paixão. A paixão de Cristo só vai estar completa quando a cabeça e o corpo sofrerem a paixão. A ressurreição de Cristo só estará completa quando a cabeça, que já ressuscitou, o corpo também ressuscitar, quando Cristo voltar. Aí a ressurreição estará completa. Então, é isso que você colocou aqui, nosso sofrimento aqui é o que falta para completar o sofrimento de... É exatamente o que está lá em Colossenses 1:24.
completo, São Paulo diz, completo na minha carne, o que falta, a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. E isto, o Daniel, é o que deve dar a nós consolo quando a gente sofre. Qualquer tipo de sofrimento. Seja uma dor física que você está sofrendo, ofereça a Jesus para completar o que falta à sua paixão. Uma dor espiritual, uma traição que você sofreu, uma noite de insônia que você não consegue dormir por causa de um problema. Jesus, eu te ofereço isso para completar. Sabe, quando a gente vai à missa, quando o padre levanta aquele cálice da consagração, naquele cálice ali, que é o sangue de Cristo derramado por nós, aquele momento é o momento de nós colocarmos todos os nossos sofrimentos. Há uma das orações eucarísticas, se não me engano, a oração eucarística número 4, que ela fala assim nesse momento: Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. Ou seja, o Cristo se oferece ao Pai ali, e nós devemos nos oferecer junto com Cristo ao Pai. Oferecer o quê? Oferecer todos os meus sofrimentos, toda a minha luta, o suor do meu trabalho, entende? As lutas na minha família, como pai, como mãe, colocar ali no cálice do Senhor, tudo isso, né? Então tem passagem assim. E aí o Daniel coloca aqui, e no Sheol, os mortos antes de Cristo estavam em repouso eterno. O Daniel, a gente não sabe explicar muito bem como é que era essa realidade no Sheol. O que a igreja nos ensina é o seguinte, que aqueles que morreram antes de Cristo estavam aguardando a salvação que o Cristo ia realizar exatamente com a sua morte e ressurreição. Então, até que o Cristo, quando morreu, desceu à mansão dos mortos. A alma humana de Cristo, unida ao Verbo, são coisas distintas, né? Jesus, como homem, tem uma alma humana. Todo homem tem uma alma humana. Ele era homem, então tinha uma alma humana. Mas ele também tinha, a pessoa dele era o Verbo. Então, o Verbo, na pessoa, na alma, desceu à mansão e foi levar a salvação a eles. Agora, como é que era essa vida na mansão dos mortos? A igreja não sabe muito bem explicar. O que sabe é que Deus levou com ele, Cristo levou com ele, os justos. O catecismo da igreja fala, não são todos que estavam na mansão dos mortos que se salvaram. Não, os justos. Tanto assim que Jesus, antes de tudo isso, ele já conta aquela parábola, né, do Lázaro, né, pobre, que pedia esmola lá no palácio do rico, que se banqueteava todo dia e que não dava nem as migalhas para o rico. O que Jesus mostra ali? Jesus mostra ali, né, que o pobre foi para o seio de Abraão e o rico foi enterrado. Enterrado quer dizer, não foi para a mansão eterna. Né? E depois o rico lá vai pedir, ô Lázaro, ô Abraão, manda lá alguém. Na história toda que nós já contamos. Ou seja, há os justos e há os injustos. Então, o catecismo fala que Cristo libertou os justos que estavam na mansão dos mortos. Muito bem, a Regina Bueno pergunta assim, e quando aposentamos, mas precisamos tomar conta dos netos pequenos para que a filha possa trabalhar? Bonito, Regina. Está trabalhando. Sabe, quando eu falo que o aposentado tem que trabalhar, eu tenho um amigo aposentado que ele diz que ele é o Jaque. Jaque, porque os filhos dele falam assim, já que o senhor não tem nada para fazer, então leva essa criança na escola. Já que o senhor não tem nada para fazer, então, por favor, vai fazer a feira para mim. Ora, é isso. Trabalhar é isso. Eu acho que qualquer tipo de trabalho... E olha, gente, os avós hoje têm um papel importantíssimo na vida dos netos. Eu sei porque eu sou avô de 12 netos. Vocês estão vendo aí atrás de mim aí uma fotografia dos meus netos. Como é importante nós avós hoje passar para os netos aquelas coisas que às vezes nossos filhos não receberam direito. A fé, sabe? A sabedoria.
que o idoso já tem, né? Brincar com os netos. Olha, eu escrevi 2 livros de historinha para os meus netos. Não só para os meus netos, né? Eu chamei de histórias que o vovô conta. Por quê? Porque eu conto histórias edificantes. Eu conto histórias, assim, né, de fundo moral. Entende? Conto histórias até que eu invento para eles. De bichinhos, né? O sapo com o vagalume. O sapo que queria matar o vagalume, porque tinha inveja do vagalume, porque o vagalume brilhava de noite e o sapo não brilhava, então o sapo queria matar o vagalume. Mas depois daí eles fizeram uma amizade. Enfim, com fundo moral. Né? Esse livro aqui, ó, Histórias que o Vovô Conta. Já tem... O primeiro volume foi tão bom, né? Aqui, ó, ilustradinho assim com figuras. O primeiro volume foi tão bom que eu lancei um segundo. Histórias que o vovô conta. Né? Você vê aqui atrás dessa capa, olha aí, eu contando história para meus netos aí. Isso é real. Essa foto aqui, ó, é real. Né? Claro, não foi assim, bonitinho, organizadinho, que nem está aqui, porque aqui arrumaram para tirar foto, né? Mas eu sento com eles, sim. E como eles gostam, né? Contar história de cavalinho, contar história, né, de 3 porquinhos, né? E a criança tem uma coisa interessante, né? Você conta a mesma história para ele 10 vezes, ele quer que você conte de novo, né? É impressionante. Eu chegava a gravar as historinhas quando meus filhos eram pequenos, e quando eu viajava, a mãe botava no gravador para eles escutarem de novo. Ou seja, o avô e a avó têm, sim, hoje que ajudar os filhos a criar os... Porque hoje, os nossos filhos estão numa vida muito mais agitada do que nós avós tivemos. Então, na medida que a gente possa ajudar aí os filhos, é um tipo de trabalho. Sabe, o aposentado tem muito o que fazer. É o trabalho com os netos, é o trabalho com a igreja, é o trabalho com os pobres. São edificantes. Eu deixo uma sugestão a você. Reunir um grupo de amigos e dar um pulo na periferia da sua cidade. Mas vai lá onde a cidade acaba. Porque os pobres, eles estão enxotados para o fim da cidade. Aquelas, né? Onde ninguém quer mais, o pobre vai, porque ele é o único... Vai lá, faz uma visita para ele. Você vai voltar transformado. Pode ter certeza disso. Não tenha dúvida disso. E aí você vai ver que você vai ter necessidade de fazer alguma coisa. Bom, tem aqui a pergunta do Miguel Espartacus. Eu perdi minha irmã e meu pai em 3 anos. Nesse momento eu cuido da minha mãe. Bonito. Está aí, um trabalho. Porque ela é doente e ficou sozinha. Ótimo. Sabe, isso me faz lembrar, gente, uma frase de São Paulo. A Timóteo, não sei se eu vou acertar o versículo aqui de cabeça agora. Vou chutar. Se não for, você procura aí. Acho que é 1 Timóteo 4,8. Ou 1 Timóteo 3,8. São Paulo fala assim. Aquele que descuida dos seus familiares é pior do que um infiel. Está lá, honrar pai e mãe. Opa, esse trabalho de cuidar do pai doente, cuidar da mãe doente, é um trabalho maravilhoso. O livro do Eclesiástico, no capítulo 3, que fala para os filhos, fala assim, meu filho, não desprezes a velhice do seu pai. É uma coisa maravilhosa o Eclesiástico 3, né? Porque o carinho que você tem com seu pai não será esquecido por Deus. Sabe, então você está dizendo aqui que você perdeu sua irmã 3 anos, neste momento você cuida da sua mãe? É isso mesmo, porque ela é doente, ficou sozinha, eu vim viver com ela e deixei tudo na minha vida. Neste momento, eu também não trabalho. Diga-me, eu estou a fazer o que é certo, segundo a lei de Deus? Ô Miguel, se você está fazendo pela sua mãe o que ela precisa, você está fazendo uma coisa muito boa. Não tenha dúvida disso. Se você pode conciliar isso com algum trabalho seu, para a sua manutenção, para a manutenção da família, está aí. Olha, eu estou recebendo aqui a citação exata que eu falei, é 1 Timóteo 5,8. Essa citação diz assim, olha, aquele que descuida dos seus familiares é pior do que um infiel, ou seja, aquele que não é fiel a Deus. Gente, é sagrado.
É sagrado cuidar dos pais, dos doentes da família. Se a gente cuida dos outros doentes, da nossa família, então. Eu sei que às vezes é difícil, né? Cuidar de uma mãe, às vezes aí com Alzheimer, um pai que dá trabalho, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa, quanto mais trabalho dá, mais mérito a gente tem diante de Deus. Claro, aquilo que é fácil da gente fazer, o mérito é pequeno, mas aquilo que dá trabalho, né? O mérito diante de Deus é então maior ainda. Bom, então, e tem muitas outras coisas que a gente pode colocar. Já estamos aqui praticamente 9 horas, né? Eu vou encerrar. Eu quero só colocar que nesse livro que eu escrevi, o sentido cristão do trabalho, eu coloco muitas outras coisas que não deu tempo de conversar agora. Por exemplo, eu coloco assim, quais são obstáculos a um trabalho honrado? A mulher e o trabalho. O valor do tempo, que já falei alguma coisa, a questão dos aposentados, né? Depois eu coloco aqui os ensinamentos de São José Maria Escrivá, coloco uma série de frases dele, de pensamentos dele, que ajudam a gente a refletir. Quero terminar com um pensamento dele, né? São José Maria Escrivá de Balague, ele, como eu disse, ele colocou tudo, né, em cima dessa beleza do trabalho. O homem santifica o trabalho, constrói o mundo de Deus e o trabalho edifica o homem, né? Ele fala assim, por exemplo, nunca deixe de cobrar o que for equitativo e razoável pelo exercício da tua profissão. Ele fala, você tem que exercer uma profissão, você tem direito de cobrar aquilo que é o justo, equitativo. Se a sua profissão é um instrumento também da tua manutenção e até do teu apostolado. Ele fala, convém não esquecer, portanto, que essa dignidade do trabalho se baseia no amor. Por isso o homem não se deve limitar a fazer coisas, a construir objetos. O trabalho nasce do amor, manifesta o amor, orienta-se para o amor. Reconhecemos Deus não apenas no espetáculo da natureza, mas também na experiência de nosso próprio trabalho, do nosso esforço. O trabalho é, assim, oração, ação de graças, porque nos sabemos colocados na terra por Deus, amados por Ele, herdeiros de suas promessas. Tem muita coisa mais que a gente pode meditar. Ok? Bom, eu quero pedir, né, encerrando nessa conversa, pedir a São José, né, que é o patrono dos trabalhadores, que interceda por nós junto de Deus, para que todos nós possamos trabalhar assim, né, como Deus quer que a gente trabalhe. Recordando aquela palavra de São Paulo, né, fazendo tudo por Jesus, dando glória a Deus Pai. Em tudo que a gente fizer. Fazer não para os homens, mas para o Senhor, certo de que nós receberemos a recompensa das mãos do Senhor. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora, Maria Tereza, Selma Chaebo, a Denise Sandri, muito obrigado à companhia de vocês, né? Um grande abraço a todos, tenham uma boa noite e, se Deus quiser, vou estar vendo na nossa próxima live. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.